Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Café Exponencial, diretamente do Rio de Janeiro. Hoje o host sou eu, sou o Felipe Manzano, eu sou um dos sócios de Exponencial Med, substituindo aqui o Matheus, e hoje com uma convidada muito especial, que é a doutora Karina Brandão, que é médica, cirurgiã vascular, formada pela Universidade Federal Fluminense, com residência em cirurgia geral e em cirurgia vascular. Ela também fez residência em angiologia e cirurgia endovascular, com uma formação técnica muito, muito sólida. A Karina, ela tem pós-graduação em medicina do estilo de vida e também tem um MBA em gestão em saúde pelo Sírio-Libanês, em parceria com a Fundação Dom Cabral. Além disso, ela é mãe, casada e mãe de 2 filhos pequenos. Karina, bem-vinda ao Café Exponencial. Bom dia, pessoal. Gente, é um prazer estar aqui. E vamos lá, dividir um pouquinho da minha trajetória com vocês, que afinal de contas, eu acho que a gente tem um pouquinho para agregar. Com certeza. Eu tô bem animado aqui por esse papo, porque acho que a gente vai tocar em alguns pontos que médicos que ouvem esse podcast têm dúvidas e estão no começo de uma jornada que você já conseguiu avançar bastante. E vai poder dividir um pouco da sua experiência. 20 anos de estrada. 20 anos de estrada. Karina, você é uma cirurgiã vascular, que vive só do particular. 100%. E a gente sabe que em disciplinas cirúrgicas é muito comum ainda os médicos terem vínculos de convênio, ainda mais ou menos se sustenta, mas você já está totalmente no particular. Uhum. Conta pra gente como foi o começo do teu consultório e quais foram as etapas que você passou e o que você fez para conseguir abrir mão de vínculos piores e conseguir não só viver do particular, como ter uma agenda com 90 dias, né? A gente sabe que hoje 90 dias de espera. Foi uma construção, né? Como tudo, nada é do dia para a noite. A gente vai planejando, construindo, degrau por degrau. Então, eu comecei como uma boa parte. E quando eu voltei do meu fellow na Europa, eu fiz um fellow na Europa, né? Na Bélgica, né? Na Bélgica, de angioradiologia. Então, eu voltei de lá com a certeza de que eu queria montar um consultório. Mas eu tinha uma base que me sustentava minimamente. Eu era concursada. Então, eu tinha uma coisa muito clara. Eu precisava ter baixo custo para que eu pudesse ter uma sobra para construir um consultório que eu sabia que não ia me sustentar, né? E ninguém começa grande, isso é óbvio, né? Então, eu não tinha cliente, eu não tinha paciente, eu não tinha indicação, mas eu queria construir o consultório porque eu tinha na minha mente que quanto antes eu fizesse isso, possivelmente mais rápido eu ia conseguir consolidar um consultório. Porque eu tinha uma bagagem diferente que eu trouxe do fellow, que era uma coisa que naquela época, há 21 anos atrás, poucas pessoas tinham. Então, eu fiz um caminho um pouco diferente da grande maioria. E eu foquei muito em construir uma base sólida. Naquela época, as pessoas terminavam, né, a formação e se focavam muito em dar plantão, fazer um dinheiro rápido. Eu foquei muito em construir uma formação muito sólida e diferenciada. Então, eu ganhava muito pouco comparado com as pessoas, né, que davam muitos plantões e conseguiram juntar uma renda maior no início. Então, eu tinha muito pouco. E eu foquei realmente em construir uma formação diferente da maioria. Então, quando eu voltei da especialização na Europa... Você voltou que ano? Eu voltei em... Calma aí, 2008. Tá bom. 2008. E eu tinha plena certeza que para isso acontecer, eu precisava baixar tudo que eu pudesse de custo. Então, eu vivia muito simples mesmo. Era o básico. E nessa época você já começou, já pegou um lugar para atender teu, já começou? Não. Eu recebi uma proposta com algumas pessoas que eu não tinha muita amizade nem nada, mas eram as pessoas que queriam construir um consultório, então eu peguei junto para dividir, né?
E aí construí em conjunto, né? Dei a minha parte, peguei literalmente tudo que eu tinha para fazer a minha parte daquele, né, consultório em conjunto e comecei assim. Eu lembro nitidamente que tinha dias que eu não tinha nenhum paciente para atender, claro, obviamente. Mas eu ia lá, sentava na minha cadeirinha, ficava estudando, lia meus artigos, fazia as minhas coisas e ia tentando correr atrás do meu. E tentando correr atrás de indicação, né? Tratava muito bem meus pacientes e tinha uma grande coisa que quando você tem esse tempo dedicado, e eu separava aquele tempo para um consultório que basicamente não existia. Que ainda não né? existia. Mas você já reservava o tempo. Reservava o tempo. E eu literalmente sentava lá e ficava eu e meu consultório. Legal. Eu e meu consultório. E era o tempo do consultório. E literalmente. Então, quando tinha um paciente, eu dedicava muito tempo para esse paciente. Né? Não importava se era um paciente que vinha particular, se era um paciente que vinha de convênio. E aí eu comecei a conseguir um ou outro convênio aqui e ali, uma coisinha pequena, uma coisa ali. Então, às vezes eu atendia um paciente de convênio e levava 1 hora atendendo o paciente. Então, isso começou a gerar um grande diferencial. Porque o paciente se sentia acolhido. Mesmo no convênio. Mesmo no convênio. E então, eu sempre fui assim. Ao mesmo tempo, eu fui correndo atrás de aumentar essa cartela de clientes, claro. E nesse começo, como você fez isso? Porque é uma dúvida de muita gente que escuta. Como é que eu começo? Eu fui tentando buscar novos convênios e era uma coisa difícil. Aqui no Rio, não sei como são em outros estados, mas aqui é muito difícil, né? Você precisa realmente conhecer pessoas e tudo mais. E eu não tinha esse conhecimento, eu não tenho médico nenhum na família, eu sou, como meu falecido pai sempre falou, eu sou ovelha branca da família, né? Ele sempre falava, filha, eu não consigo te ajudar em nada disso, você vai ter que fazer o seu trajeto sozinha. Fazer por onde? Né? E eu construí a minha vida sozinha com isso. E ele sempre falava assim, a gente fez o melhor para você, que é te dar a educação base para você construir o seu caminho. Agradeço todos os dias. Então, fui tentando, né, por A mais B, conversava com as pessoas, você sabe de algum convênio que está aberto? Você mandava documentação. Então, esse tempo que eu tinha no consultório, eu fazia isso. Juntava documento, entrava em contato, mandava mensagem, ligava para os convênios. Uhum. E mandava e-mail, eu juntava todos os documentos e ia mandando, eu ia literalmente buscando. Com isso, eu consegui uns 3, 4. Assim, na base da cara e da coragem mesmo. Uhum. Porque eu tinha um bom currículo. Uhum. E às vezes serve de alguma coisa. Uhum. Nem sempre, mas às vezes serve de alguma coisa. Então, eu acabei conseguindo uns 3, 4 convênios ali. E fui me sustentando desse jeito. Mas o que foi curioso é que, realmente, como eu tinha um atendimento muito diferenciado, esses poucos pacientes de convênio que vinham, me indicavam muito paciente particular. Ah, entendi. Então, esse atendimento diferenciado passou a ser a principal força motriz da captação no particular. Então, desde o início, eu sempre tive mais paciente particular do que paciente de convênio. Olha só. Assim, desde sempre eu tenho essa métrica mental que eu atendia 60% de paciente particular e 40% de paciente de convênio, mesmo sendo o convênio aquele meu início ali. Eu corri atrás do convênio, mas era difícil, sempre foi difícil, né? Conseguir o convênio sem você realmente ter um QI, o famoso QI, né? Uhum. E assim eu fui seguindo. E eu passei por um pequeno revés, alguns revés. A gente passa por algumas rasteiras ao longo da vida profissional. E eu passei por algumas, mas uma foi bastante... emblemática. Emblemática, eu acho que é uma palavra. Acho que é uma palavra. Uhum. E em um determinado momento desse consultório, eu recebi uma ligação de uma paciente minha, que era de convênio, inclusive, e ela falou, poxa, eu te indiquei uma amiga minha, e ela tentou agendar, e ela não conseguiu. Era uma paciente particular que ela estava indicando, e porque a secretária falou que você não tinha horário, e aí ela indicou um outro médico. Naquele momento, o que eu mais tinha era o horário. Uhum. Se fosse hoje em dia, eu podia até entender, né? Realmente, hoje em dia é difícil, mas naquela época eu ficava olhando a mosca passar, né? Eu ficava lá lendo artigo no consultório, fazendo burocracia, como não tinha horário. Aquilo me pegou, eu
falei, peraí. Aí eu cheguei um dia, eu conversei com a secretária, falei, deixa eu entender um negócio assim. Essa paciente aqui falou que entrou em contato, não conseguiu agendar, deixa eu entender, o que está acontecendo? Apertei. Aí ela falou assim, não, veja bem, eu tenho que bater uma meta para fulana. Resumo, fulano e fulana davam um bônus para a secretária por agendamento. Aí eu falei, é assim que a banda toca na medicina? Ou na vida? E na sociedade que você tava, né? Isso. E aí eu vi que realmente as coisas não eram tão simples assim. Uhum. E aí eu falei, bom, o tempo aqui acabou, vamos ter que pensar no plano B, C, D. Só que eu tinha empenhado tudo que eu tinha naquele consultório, né? Uhum. Para mim não era fácil sair dali, porque eu ainda não tinha uma cartela de clientes que pudesse me sustentar montar um consultório sozinha. E eu ponderei por alguns meses o que seria a próxima estratégia, né? E aí realmente não foi fácil, não foi uma decisão fácil eu pensar em sair dali. Então eu ainda fiquei alguns meses, né, naquela situação. E de nenhuma maneira eu ia me igualar aquele tipo de conduta, então vou te dar o dobro. Não. Uhum. Óbvio que isso não ia acontecer. E eu conversei com ela, falei, por favor, não faça mais, mas eu sabia que isso não ia acontecer. Uhum. E naquela época a gente não tinha essa questão da assistente virtual. Se tivesse, certamente seria o que eu iria fazer, mas é que era uma coisa que não existia naquela, né, enfim, 18 anos atrás. Uhum. Mas, por fim, eu tive que esperar alguns meses, né, recapitalizar, pensar num plano B. Aí eu arrumei outros vínculos que pudessem me sustentar nesse meio tempo. Então você deu um passo para trás, entre aspas, para poder se recapitalizar. Exatamente, para poder então sair, fazer outro consultório, e aí sim, com outra pessoa, né, dividir com uma outra pessoa, e aí sim a gente poder se livrar daquela situação. Uhum. E isso foi uma das rasteiras, né? A gente só vai aprendendo, crescendo, ganhando experiência, porque a vida é cheia de rasteiras, faz parte, é normal. Mas quando eu troquei de consultório, eu falei assim, paciente de plano, paciente, coisa, a gente vai perder, né, essa clientela. Não aconteceu. Não aconteceu. Os pacientes, eles realmente vieram basicamente todos comigo, né? Então, assim, isso foi uma coisa muito importante que eu percebi que, assim, poxa, realmente eu faço alguma coisa diferente. E tá tudo bem. Legal, não vai importar eu trocar de lugar. Aquilo me deixou com alguma tranquilidade. Uhum. Com alguma tranquilidade. E aí eu já estava com os 2 vínculos que estavam me sustentando. Quais eram os vínculos? E eu tenho um vínculo federal, né? Eu tinha um vínculo federal e um vínculo municipal. Tá, 2 concursos. 2 concursos públicos. Eu sempre fui muito estudiosa, né? Então, essa é uma coisa que eu vim dos meus pais bem, né, com alguma base boa. Todo concurso público que eu quis passar, eu sempre passei. E sempre passei muito bem, né? Primeira colocada, sempre entre os 10 primeiros colocados, eu nunca tive essa dificuldade. O que eu quis, eu sempre consegui nesse sentido, que dependia de mim em estudo, eu sempre fiz. E então, a base para me sustentar... Você tinha? Eu tinha, e é isso, eu nunca ostentei, eu nunca fui essa pessoa de gastar com coisas não necessárias. Com supérfluo, assim. Uhum. Então, tava tudo bem, eu conseguia cobrir a base bem. Uhum. E aí, troquei de consultório. Aí foi sozinha? Não, fui com mais uma pessoa. Tá. Né? Mas aí uma outra pessoa. Tá bom. Aconteceram outras coisas depois, né, com essa outra pessoa também, mas aí já num outro sentido. Não de passar rasteira, mas é a coisa de força motriz diferente. Uhum. Eu sempre fui muito a pessoa que faz. Uhum. A pessoa muito que faz. executora. Muito executora. Uhum. E isso às vezes incomoda, eu acho, porque faz quem não é olhar para dentro e falar assim,
Eu entendo o que você tá falando. Você deixa mais evidente o desnível, assim, ou a diferença de exexução, entendo. É ruim. E aconteceu nesse segundo consultório. Entendi. Mas melhor do que aconteceu no primeiro, Exato. né? Exato. Não foi uma coisa deselegante. Foi só realmente uma disparidade de coisa de vida. De energia alocada. De energia, exato. Então, e por fim tudo bem, porque pela terceira mudança, aí eu fui pro meu consultório próprio, sozinha, que é como é até hoje, e tudo bem, e são fases. Deixa eu só te fazer uma pergunta antes da gente falar do consultório hoje, que eu quero saber como é que foi essa decisão de abrir mão dos vínculos, mas uma coisa que você falou que é bem incomum é você conseguir captar pacientes particulares através da indicação de pacientes que passaram em convênio. Na tua experiência, o jeito que você fez, o grande diferencial era na consulta, na assistência médica, ou era no pós-consulta, ou era tudo? Como é que você... Porque no começo, sem indicação, sem família de médicos, num cenário competitivo, atendendo pacientes de convênio, você conseguir captar particulares por indicação, me chama muito a atenção. Naquela época a gente não tinha ainda esse refinamento, né? Uhum. Eu acho, de pós-consulta, essa coisa. Então, era basicamente mesmo de consulta, de resultado entregue, né? De acolhimento. E é claro que os pacientes tinham acesso a mim de alguma maneira, mas não de maneira tão sistemática igual a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem um cuidado ímpar com os pacientes. Mas naquela época a gente não tinha tanto esse refinamento. E imagina, se tivesse, eu teria migrado muito mais rápido, sem dúvida nenhuma. E era uma coisa que a gente fazia quase que na intuição, né? Uma coisa que eu acabei fazendo quase que sem saber. E até porque eu tinha a disponibilidade do tempo. Né? Então, eu ficava ali pensando um jeito de fazer melhor. Porque eu quis fazer, eu queria aquilo desse certo. Eu sabia que era aquilo que eu queria. Então, é isso que eu falo, assim, quando você sabe o que você quer, você pode até não saber exatamente o melhor jeito de fazer. E era isso que aconteceu comigo. Eu não sabia exatamente qual era o melhor jeito de fazer. Eu sentava ali e ia pensando, tá, deixa eu tentar isso aqui, deixa eu ver, né? Eu não sabia qual era o melhor jeito. E muito sozinha também, né? Eu tinha uma querência. Você tinha um desejo ali, um objetivo. Exato. Agora, como? Era eu e eu mesma. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém que tinha passado por algo parecido comigo. Porque todo mundo fala assim, você tem que ter convênio. Você tem que ter convênio. É o único jeito. Esse é o único jeito. E não sei o quê. Então, assim, eu falei, tá, então é isso, né? Peraí, deixa eu tentar isso aqui. E assim, eu achava que realmente era só existir esse jeito. Porque era o que todo mundo falava. Karina, só existe esse jeito. Só existe esse jeito. Se você não conseguir isso, você não sobrevive. Senão, não sei o quê, né? E realmente parecia que era isso. Não parecia ter outra opção. Então, tá. Então vamos lá. Vamos tentar isso aqui. E as coisas foram acontecendo diferente. Eu atendia menos convênio do que eu atendia particular. Eu falei, tá, mas então talvez não seja só isso. Talvez tenha outro jeito. Entendeu? Essas crenças autolimitantes que vêm muito do coletivo, de o particular é impossível, o convênio é único. Até hoje, né? Sim. Até hoje isso é muito verdade. Muito. A gente pega muitos clientes de exponencial que um dos valores que é entregue é participar de um grupo de médicos que não abrem mão de fazer a medicina baseada em evidência e com ética, mas que querem e que estão prosperando no particular. Porque muita gente ainda acha que, especialmente em cidades mais de interior, menores, que convênio é muito prevalente, não dá, é impossível. Não é impossível. Não é o que a gente vê. Não. Mas é isso. Os grupos que a gente anda têm um impacto grande sobre os nossos comportamentos, né? Muito, muito. E acabou que eu fui meio que sozinha, meio no contra-intuitivo, porque era isso, né? A maré te levava para aquele movimento coletivo, como você fala. Mas, graças a Deus, foi uma coisa que meio que aconteceu comigo quase que sozinho. Ainda bem. Sim. Ainda bem. Sim. Porque quando eu decidi ter filho, essa migração para o 100% particular, ela
foi quase natural. Claro que não foi natural, porque, óbvio, tudo demanda um esforço, tudo demanda um planejamento, né? Uma motivação. Mas doeu menos. Uhum, uhum. Vamos falar sobre isso. Então, voltando lá para quando você foi para a terceira mudança e começou o teu consultório sozinha. Você ainda estava com alguns vínculos de convênio nessa época. Tava. E aí, como é que foi? O que você começou a colocar mais energia na captação de particulares, além das indicações? Eu sei que você produz bastante conteúdo hoje em dia em rede social, que é uma coisa que você desenvolveu essa habilidade. Mas assim, quais foram as ferramentas que você colocou energia e colocou intenção, colocou, enfim, foco para poder aumentar essa captação no particular e ter a segurança de abrir mão dos outros vínculos? Eu comecei a estudar exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão da produção de conteúdo e tudo mais, se isso aí realmente era uma coisa que funcionava e se fazia sentido, se não era só coisa de picareta, porque era uma coisa que me incomodava e a gente via realmente muita porcaria. Até hoje, né? Até hoje. Infelizmente, até hoje. Na verdade, eu acho que hoje a gente, mais do que nunca, a gente vê muito mais picareta produzindo conteúdo do que gente de qualidade, infelizmente. Mas naquela época, o que eu olhei? Eu falei, bom, indicação é uma fonte forte, mas ela é frágil, né? E ela é sazonal. Então, a gente não tem como contar com ela como única fonte, porque ela é uma fonte passiva, né? Então, quando eu tomei essa decisão, eu falei, bom, a gente precisa, óbvio, manter a indicação, né, como uma boa fonte, e isso, o seu bom resultado vai manter, mas a gente precisa ter uma fonte de captação que a gente tenha mais controle. Então, foi aquilo que eu pensei naquele momento. Eu falei, bom, se eu quero migrar 100% para particular, eu preciso ter alguma fonte de captação que eu tenha algum controle mais ativo. E aí foi aí que eu pensei, falei, bom, como que eu vou fazer isso? E aí eu fui estudar sobre isso, a nerd, né? Uhum. Aí fui eu lá estudar sobre isso. Falei, bom, deixa eu entender melhor como que a gente pode fazer isso. Se eu tivesse conhecido vocês antes, era mais fácil, mas... Fui eu lá estudar, comprei um curso aqui, eu tenho, sei lá, mais de 20 livros sobre o assunto, e comprei um monte, fui ler um monte, e fui construindo a minha ideia sobre o assunto. E foi aí que eu cheguei na questão da marca pessoal. Eu falei, bom, é isso aqui que a gente precisa aprofundar. A gente já é uma marca, mas precisa ser mais bem pensada, mais sólida, uma coisa que faça sentido com o que eu sou e com o que eu quero que o paciente entenda. Como que ele te enxergue na rede social. E aí é uma coisa que transcende a rede social, é uma Sim. coisa que tem que ser real dentro do consultório, porque eu falo muito isso, né, para os colegas que às vezes têm medo da produção do conteúdo e tudo mais. Eu falo, gente, você não é artista de TV, que você pode ser um personagem na TV e ser uma outra pessoa no offline. Infelizmente, isso só funciona para artista. A gente não pode ser personagem. Então, você tem que ser o que você é de verdade. Então, não adianta querer tentar lapidar não dá. Tem ou que ser você é autêntico. ou você não é. Uhum. Porque você é uma coisa aqui na rede social e você vai ser encontrado dentro do consultório depois. Então, se tem uma desconexão entre a imagem da rede e a imagem real, na mesma hora quebra a confiança no paciente. Então, você no máximo vai conseguir uma consulta e o paciente nunca mais volta. Isso para mim, não faz nenhum sentido. Porque você quer construir uma jornada com o paciente. Uma jornada igual um casamento, de longo prazo. Então, não tem o menor sentido. Por isso que casamentos estão acabando, né? Que as pessoas, elas criam uma conexão muito fugaz que não perdura ao longo do tempo. Então, não adianta você tentar, vou segurar a onda, porque se a pessoa perceber que eu sou assim, ela não vai gostar de mim. Não vejo muito sentido, né? Ou você é ou você não é. Então, não tem jeito. Você aproxima as pessoas que se conectam com você por aquela característica e você naturalmente repele as que não gostam daquela característica e tá tudo bem. Uhum. E faz parte das relações humanas. E é assim mesmo. Tanto que
E a questão dos médicos que trabalham com medicina baseada em evidência, que deveriam ser todos, e a gente tem que estar ali porque os médicos de formação duvidosa, eles são muitos, né? E eu nem sei se eles são muitos, na verdade, Mas eles são muito vocais, né? eles são muito barulhentos. Eles são muito barulhentos. E porque eles precisam compensar com alguma coisa. Né? Então, tem que compensar a formação ruim fazendo muito barulho. E eles são muito eloquentes, essa é que é a verdade. Eles são muito eloquentes. Então, o leigo, ele é facilmente convencido. E eu digo isso, que isso não é só na medicina. Eu dou muito exemplo, às vezes, com um paciente quando chega no consultório mal prescrito por algum médico, assim, sem especialidade, ou de pseudo-especialidade, eu falo, olha, deixa eu te falar, isso não é só na medicina. Outro dia eu chamei o eletricista aqui no consultório, porque eu tenho um laser super nananã, e ele roda em 30 amperes. E eu tive que chamar aqui o eletricista, porque tem que trocar 2 linhas de elétrica aqui, tem que botar 2 fugas de surto no quadro, não sei o quê. Por que que eu sei isso? Porque meus pais são engenheiros. Né? Então, assim, eu sei minimamente, mas se eu não soubesse absolutamente nada, e o eletricista chegasse aqui para mim e falasse, doutora Kariana, não, aqui você tem que custa não sei quantos mil para fazer isso. Porque tem que isso, tem que aquilo, fio, nanana. Eu ia acreditar. Sim. Eu não sei nada disso. Sim. Qualquer conhecimento especializado dá margem à manipulação de conhecimento. Sim. E isso para qualquer área, desde o eletricista, do pedreiro, do engenheiro, do médico, qualquer um. Não é porque é médico só que faz isso, qualquer um pode fazer isso, entendeu? Mas Karina, você, assim, esse ponto que você falou é um espaço que acaba sendo ocupado. E aí acaba sendo ocupado por quem é mais vocal, por quem é mais eloquente, e geralmente é exatamente o que você falou, concordo 100%, que é o médico ele meio que compensa, o médico que não tem formação acadêmica, ele compensa com isso. Mas o que a gente vê é que muitos médicos que têm a formação acadêmica, eles se abstêm de falar e de se posicionar e de fazer conteúdo por 2 motivos. Primeiro, porque tem um certo receio de, se eu começar a fazer, eu vou ser que nem esses charlatões que estão. E o segundo motivo é, poxa, eu não estudei para isso, eu não sei fazer isso, eu não sei falar com a câmera. Você é uma médica que tem 3 residências e que se propôs a estudar e a fazer. A minha pergunta é, como que foi o começo? Imagina um médico com uma formação sólida que tá incomodado, falou, poxa, eu tenho que falar, eu tenho conhecimento. Como é que na tua experiência foi esse início? Que tipo de conteúdo, com que frequência, quais assuntos você abordava para começar a pegar essa prática da produção de conteúdo consistente? Foi horrível. Imagina. Gente, assim, ninguém nasce sabendo. Ainda mais uma área que você nunca fez nada. Então, assim, eu olhava para a câmera, gravava uma vez, ficava ruim, gravava 2, ficava ruim, 3, ficava ruim, 4, ruim, 5, ruim. Aí eu desistia, aí eu falava, não vou fazer. Aí eu fazia de novo, ficou ruim, falei, vai assim mesmo. E postava assim mesmo. Dane-se. E era isso. Aí eu falei, da próxima vai ficar menos ruim. Aí fazia de novo, aí fazia de novo. E o mais legal de você ter pouco público é exatamente porque é pouco público no início. É a hora de você errar pra caramba. E faz pra errar mesmo, tá tudo bem. Não tem problema, né? É pouca gente vendo. Eu hoje, pra eu errar, que são 30 mil seguidores, é pior. Cada vídeo que eu posto lá tem não sei quantas mil pessoas vendo. Tem um vídeo lá que tem mais de 1 milhão de views. É muito pior eu errar hoje. Agora, quando você tá no início, que você tem 300 pessoas lá no perfil, 500 pessoas, nossa, essa é a hora. Deixa ser ruim nesse momento. Entendeu? Agora, vai ser ruim com não sei quantas mil pessoas te vendo. É muito pior. A gente ninguém começa grande. Todo mundo começa pequeno. Entendeu? Então, assim, ninguém foi criado na medicina para gravar conteúdo, para fazer, não sei, tá tudo bem. Entendeu? Agora, você já fez coisa muito pior. A gente abre gente. Você vai aprender a gravar vídeo. É só querer, né?
Só se... Eu falo o seguinte, você está focando no lugar errado. Você está focando no que as pessoas vão pensar de você. Isso é ego puro. Você tem que pensar que você vai ajudar alguém com aquilo que você está produzindo. Sabe quantas mensagens eu recebo de pessoas que nunca vão ser minhas pacientes, que moram em Deus lá sabe onde, fala assim, doutora, de tanto ver você falando não sei o quê, eu vi uma prima que estava tendo sintomas de nananã e falei, olha, isso pode ser trombose. Ela foi no hospital, era trombose. Legal. Entendeu? Sim, sim. Não tem o benefício econômico, mas tem o benefício de gerar valor para as pessoas. Exato. Entendi, claro. Você entendeu? Então, assim, ela fala, nossa, doutora, eu comecei a usar a meia que você toda hora fala. Caramba, minha vida mudou. Doutora, por sua causa, eu comecei a fazer musculação. De tanto que você fala que a gente pode fazer musculação, não sei o que, porque melhora a dor das varizes. Parei de ter dor. Essas coisas não tem preço. Você entendeu? E também servem como reforço para você continuar fazendo, né? E continuar gerando esse... E uma parte vai marcar consulta contigo, mas uma grande parte não. E tá tudo certo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Doutora, eu sempre acreditei que porque eu já vi várias vezes falando na internet, e um dia eu vi você falando que isso era mentira. Eu falei, é mentira. Não tem respaldo, não tem não sei o quê. Aí eu vou lá e mostro. Ó, Caramba, quantas vezes eu já vi pessoas falando sobre isso? Falei, pois é. Tudo mal informado. Não. E o tema da construção de marca, no teu caso, é mais uma construção de marca pessoal tua do que como especialista em uma vertente nichada da cirurgia vascular, certo? É mais... Então tem muito a ver com o que você falou, né? De ser autêntico e ser a mesma pessoa, não ser um personagem, ser a mesma pessoa. Como é que você definiu esses valores? Ou você nem precisou se preocupar, porque é simplesmente você e foi fazendo? Você tem uma preocupação, assim, de reforçar alguns pontos, ter algum tipo de associação? Ou é simplesmente uma coisa muito intuitiva para você? No início eu ficava mais preocupada, né? Assim, de não errar nessas coisas. E eu via que, assim, aquilo me consumia muito tempo, sem necessidade. E hoje, é basicamente natural. Porque é o que eu sou mesmo. Então, assim, eu não fico hoje tão preocupada com isso, porque realmente é muito fluido, muito natural. E eu falo que, né, os meus três, igual eu estava falando ontem, os 3 pilares, né, da autenticidade, da elegância e do acolhimento. Porque é o que acontece dentro do consultório, é o que acontece fora, é o que é. As coisas são o que são. Você não cria uma marca em cima de coisas que você tem que pensar demais para executar. Né? Senão não é natural, é forçado, e aí você não consegue sustentar aquilo no longo prazo. E então, assim, toda a dinâmica do meu consultório, toda a dinâmica da minha vida, ela é pautada dessa maneira. E eu sempre brinco muito, até na minha vida pessoal mesmo, por causa disso. Eu falo, olha, se eu fiz bullying com você é porque eu gosto de você. Porque tem determinadas brincadeiras que eu só faço quando eu tenho essa liberdade. E as minhas pacientes sabem que eu puxo a orelha, que não sei o que eu faço essas brincadeiras assim, porque elas estão nesse círculo de confiança. Eu não faço nenhum tipo de brincadeira, né? Porque eu falo que eu tenho um humor seco sarcástico. Então, quando você tá nesse meu vínculo aqui, parabéns, você entrou no círculo de confiança. Exato. Então, é interessante porque as pacientes percebem, né? E é legal isso. Então, é tudo muito, muito verdadeiro. E você não vai pegar de mim essa coisinha do behind your back, né? Não vai acontecer. Aqui é tudo muito, muito transparente. E é isso que eu gosto de trazer para o perfil. Então, a pessoa já sabe o que vai esperar de mim. Entendeu? Então, essa semana passada mesmo, por exemplo, eu peguei uma paciente que eu contraindiquei o tratamento para ela. Ela veio pronta para pagar o tratamento. Eu falei, olha, não vejo por que você fazer isso agora.
Eu podia ter indicado, eu podia ter feito. Uhum. Era mais um dinheiro entrando na minha conta. Sim. Mas já era uma baita confiança, né? Era uma baita confiança. E quando você começou a ter esse foco na construção da marca pessoal, você começou porque você queria ter um pouco mais... Primeiro porque era autêntico para você, mas segundo porque você queria ter um pouco mais de controle sobre a estratégia de captação. O resultado foi automático ou teve uma latência até você começar a sentir uma diferença no consultório? Essa pergunta é muito boa. Eu não sei te dizer exatamente o porquê, mas foi muito rápido. Muito rápido. E eu sei que, sim, eu falei, eu li muitos livros, né? Eu fiz até alguns cursos. E até cheguei a fazer uma mentoria que não valeu de nada, na verdade, mas fiz umas amizades muito boas, inclusive, com essa mentoria. Uhum. Só valeu pelas amizades. E todo mundo falava, não, porque é uma coisa que demora muito e tal, não sei o quê. E o meu foi muito rápido. O meu resultado é entre eu efetivamente construir a marca, começar a fazer de acordo com o que eu tinha planejado e aquilo reverberar no consultório 2 meses, 3. Muito rápido. Muito rápido. Isso orgânico ou você já começou a investir em tráfego? Orgânico. Eu só comecei a investir em tráfego 1 ano e meio, 2 depois. 1 ano e meio, 2 depois. Bastante tempo depois. Bastante tempo depois. Mas a reverberação do investimento em marca, assim, de começar a produzir as coisas de acordo com o meu alinhamento mental, pessoal ali, foi muito rápido. Muito rápido. É porque eu acho que eu sou muito... É isso, é muito autêntico. E essa conexão de valores pessoais, ela acaba sendo muito mágica. Então, o tipo de paciente que eu recebo no consultório, ele é muito o perfil do que eu comunico. É difícil chegar um paciente muito desalinhado. Entendi. No consultório. É muito difícil. Mas acho que você trouxe um ponto super bom, que é, se você propaga o que você é, você não tem que fazer um esforço muito grande. Não. Porque é de verdade. Então você consegue manter o tônus por mais tempo. Sim. Né? É que nem... É ter um propósito mesmo, né? Você fala, poxa, pra mim é natural. Eu consigo falar assim porque eu sou assim, eu acredito nisso, então não é que eu tenho que fazer um esforço, fazer um baita script, treinar de frente pro espelho. Não. É entre o dito e o feito, o caminho é reto, assim, né? Esse tipo, é muito imediato, né? É isso. É mais fácil. Uhum. E uma coisa que eu sei que é um tema que é o que você falou, né? Que tem muita gente que não tem formação sólida e que é eloquente e tem um megafone grande para poder ocupar esse espaço. Você que tem o teu megafone também, você, para reforçar o teu posicionamento, a tua marca, você às vezes polemiza e vai para cima ou responde, ou você evita esse tipo de conflito? Essa pergunta é difícil. Tem épocas. Depende da minha vontade de rebater hater. Uhum. É porque acontece, Felipe, que é o seguinte. Nem só gente sem formação propaga conteúdo ruim, né? Infelizmente. Tem gente com RQE aí fazendo atrocidades. E isso me incomoda muito, mas muito mesmo. Porque eu tenho uma angústia física com isso. Essa semana eu tava passando mal com isso. Os meninos sabem, né? Então, assim, eu realmente... Me faz mal físico, tá? Só que eu já tô ficando velha, né? Eu falo, tô com 46, gente. Então, assim, eu já tenho uma certa... né? Tenho que me dar uma protegida aqui, porque as coronárias já não são de 20, são de 46. Uhum. Quando começa a me fazer muito mal físico, aí eu dou uma afastada. Dou uma afastada. É que realmente tem coisas que não dá pra não falar. Mas eu vou te ser bem sincera. Eu falo muito até pros pacientes, porque quando chega no consultório eu sou obrigada a falar, né? Dentro do consultório eu sou obrigada. A relação médico-paciente me impede de não falar, tá? Mas na rede social eu tento evitar ao máximo hoje. Eu tento evitar para não gerar tanta polêmica, porque a rede, às vezes, o conteúdo ele ganha a rede, enfim, né?
Deus sabe para onde vai parar. Uhum. Mas no consultório, não. No consultório, eu sempre tento mostrar para os pacientes, e aí eu mostro com embasamento tudo, né? Mas eu falo que os adultos podem fazer as suas próprias escolhas. Eu só mostro qual é a consequência daquela escolha. E ela pode seguir fazendo a escolha que ela quiser. Uhum. E tá tudo bem, né? Desde que ela entenda os prós e os contras do que tá fazendo. Uhum. Mas na rede hoje, eu já fui mais de ser muito imbativa. Uhum. Hoje eu evito um pouco, não muito. Ontem mesmo eu postei um. Quem quiser pode conferir. É um polêmico lá. Mas eu evito. Hoje eu tenho evitado um pouco. Entendi. Hoje eu tenho evitado um pouco. Mas sempre quando eu posto uma coisa mais polêmica, eu boto lá as diferenças biográficas e tudo mais E aí cala um pouco, assim, o ruído do hater, né? Uhum. Porque não tem muito o que discutir, porque tá lá todo, né, o embasamento científico da postagem. Da postagem. Então, já meio que filtra a tentativa de rebater, né? Mas hoje a maior problemática que eu tenho no consultório é a questão de terapia hormonal, né? Que eu tenho muito problema no consultório. Mesmo como vascular. Muito. Olha só. Muito mesmo. De pacientes que chegam com indicações que não têm nenhuma base científica, nenhuma base em evidência. É bem comum. Para os nossos clientes de exponencial, a gente ouve isso muito de geriatras que recebem pacientes e endócrinos, muitos. Muito. Eu pego demais. É mesmo? Muito. Ontem mesmo peguei um paciente. Mas uma dúvida, Karina, porque esse é um ponto que a gente já teve essa discussão dentro da equipe de exponencial. Na tua experiência, a nossa... É uma discussão um pouco polêmica dentro do exponencial, que é assim, será que existe um grupo de pacientes que quer ser enganado e que quer uma solução miraculosa? Existe. E é por isso que esses charlatões têm tanta audiência, porque tem um pessoal que não quer seguir um tratamento, mudar o hábito, né? Claro. Você gosta de medicina do estilo de vida, e a pessoa quer a solução fácil, então é o que é. Sim. E é meio inevitável que vai ter esse público sempre. Inevitável. Eu acho que é inevitável. Sim. Eu acho que a solução fácil, né? Ela realmente seduz. Ela realmente seduz. E o fato de... É porque é aquela questão da linha do tempo, né? Benefício de curto prazo com malefício do longo prazo. Uhum. Então, o fato de você não enxergar o malefício com tanta facilidade faz com que você agarre o benefício com mais facilidade. Uhum. E isso é lógico, né? A medicina é fácil de você manipular nesse sentido. É a questão do conhecimento, né? Que a gente estava falando. Sim. Então, você mostra, olha só, composição corporal belíssima que você vai conseguir com isso aqui. Não, você faz um tratamentozinho aqui rapidinho, de só 3, 5 aninhos. Mas ninguém nem comenta o que pode acontecer. O malefício lá no longo prazo. Mas aí deixa para alguém consertar depois. Sim. Né? Porque não vai ser essa pessoa que fez isso aqui. Sim. Então, assim, nunca antes se viu tanta gente infartando na academia, tendo trombose cedo, AVE, né, aos 30, 40 anos. Tem uma paciente com embolia paradoxal aos 42. Assim, nunca antes se viu tanta gente tendo esse tipo de evento. Coisas que são, assim, raríssimas na literatura. Vai começar a mudar todas essas estatísticas por causa de uso indiscriminado de hormônio, de anabolizantes para estética corporal. Então, quer dizer, eu falo que as pessoas estão perdendo a saúde para parecer saudável. É uma loucura. Uma coisa mais imediatista, né? Loucura. Mas não importa, depois eu vejo. Tá bom, mas se você entendeu o que é isso, a minha questão toda é... Você entendeu que é essa escolha que você está fazendo? Porque o que acontece, o que eu vejo no consultório, que você falou assim, mas a pessoa escolheu isso. Tudo bem, mas ela escolheu entendendo que é isso, porque a maioria não entendeu. Não tem ciência da consequência maléfica. Não foi explicado todo o custo-benefício relacionado. Sim, com certeza. Essa é a questão. Sim. Entendeu? E eu tenho uma paciente que ela está infértil. Ela está infértil. Ela está tentando agora engravidar. E ela usou chip durante X anos e nunca falaram para ela que ela poderia ficar infértil.
e ela tá infértil. Uhum. E possivelmente não deve conseguir recuperar o eixo. Nunca me falaram isso. Eu falei, pois é. E agora? Uhum. Uhum. Eu sou vascular. Eu que estou fazendo um diagnóstico de infertilidade de uma paciente que me procurou por um motivo completamente diferente. Eu falei, então, agora você precisa procurar uma boa ginecologista para tentar te ajudar. Porque essa aí que te botou o chip não vai ajudar você a recuperar a fertilidade. Uhum. Uhum. Não, mas ela tem que resolver. Eu falei, se fosse você, fugia dela. Porque ela vai tentar te botar um outro chip para fazer um sei lá o quê, né? Entendeu? Complicado. Super complicado. Porque ela chegou pra mim porque ela tem neovascularização na nádega por causa dos chips implantados. Entendi. Difícil, né? Super difícil. Não, é super difícil e mexe muito com a questão de ética, né? É mais do que só baseado em evidência ou não. É ética do colega que não explica e que não faz e que... É a pergunta. Quem botou o chip? Tinha requer? Tinha. Tinha Era requer. gineco. Era gineco. Eu confiro sempre. Sim. Então, não é só questão de ter ou não ter requer. Sim. Hoje em dia já transcendeu um pouco isso. Os que não têm, eu nem isso aí eu nem converso. Mas, assim, às vezes não é só ter ou não ter. Sim. Voltando pro teu consultório, então, como que foi? Depois que você começou a ter a produção de conteúdo mais intencional, você teve um resultado super rápido. Super rápido. E você falou também, a gente conversou antes, né, que quando você teve o primeiro filho foi uma mudança... Quando eu decidi ter. Quando você decidiu ter. Ali já foi assim. Falei, bom, é isso. Não dá pra continuar nesse ritmo. Porque eu já sabia nitidamente, eu decidi ter filho um pouco mais tarde, né? E então eu já tinha uma vida um pouquinho mais encaminhada, mas ainda assim, né, eu tinha concurso, tinha não sei o quê. Mas eu já tinha clareza de que eu não queria terceirizar a educação dos meus filhos. Então, assim, era uma coisa que eu tinha muita clareza. Sim. Que eu não queria ser mãe ausente, que eu não queria ser mãe que terceiriza, que eu não queria, sabe? Não ter tempo para os meus filhos, entendeu? Então, isso eu tinha muita clareza. Uhum. Sempre tive. Motivo pelo qual eu decidi ter filho um pouco mais tarde. Uhum. Então, ali, quando eu falei, tá, então chegou o momento, vamos ter filho? Vamos ter filho. Então, legal. Vou começar a se organizar para as coisas acontecerem. Uhum. Então, assim, para quando nascer, as coisas já estarem minimamente... E aí que você tomou a decisão... Esse foi o vetor de tomada de decisão de sair de alguns vínculos, de abrir... Isso. Foi isso. É porque esse é um ponto ótimo, Karina, porque a gente vê que ter esse planejamento, nem foi um planejamento financeiro, foi mais um planejamento de tempo mesmo, para você conseguir manter os pratinhos equilibrados. Eu tinha certeza de muitas coisas, e uma delas era que eu queria ser dona de todo o meu tempo. Tá. Porque tempo é o ativo mais escasso. Precioso e escasso. É o único escasso de verdade, né? De verdade. Mais do que dinheiro. Total. Total. Entendeu? Sim. E quando a gente não é dono do nosso tempo, você não é dono de nada. E quando você tem esses vínculos, você não manda em você. Essa é que é a verdade. Você pode achar que manda, mas não manda. Você não tem a liberdade para escolher tudo como eu tenho hoje. Né? Então, por exemplo, semana que vem eu manejei uma agenda minha porque meus filhos vão estar com descanso. E aí eu decidi, um pouco mais em cima da hora, que eu vou ficar com eles. Então, eu manejei uma agenda para um outro dia, para não deixar de atender as minhas pacientes, que eu não deixo meus pacientes na mão, mas também não quero deixar de ficar com meus filhos. Isso é liberdade. Eu não deixo de fazer o que eu preciso com as pacientes, mas também não deixo de estar com meus filhos. Eu poderia fazer isso se eu tivesse presa a um vínculo externo? Não. Plantão? Convênio. É exatamente isso que a gente vê, que a questão do particular, ela é, provavelmente, pensando no longo prazo, a única opção sustentável para médicos especialistas. Porque conseguir ter essa flexibilidade faz com que você tenha uma felicidade maior de controle da tua rotina. E não abrir mão do tempo com os filhos, com o esposo, rotina de,
sei lá, esporte, descanso, as coisas andam juntas, né? Sim. Manter esse equilíbrio, assim. Isso mas é uma construção, né, Karina? Você, assim, você foi trabalhando e se planejando para conseguir chegar nesse nível. A gente, né, eu falo, né, dos recém-formados. A pessoa, né, tirou a fralda ontem e quer ser como eu hoje. Não é assim. Né, eu passei por várias etapas até chegar até... Claro que dá para ser um pouco mais curto, talvez, né? Talvez sim. Mas existem etapas que você precisa passar para construir isso. Sim. É normal, é natural, né? Até porque uma agenda como a minha, ela só se sustenta porque eu tenho resultados acima da média. Senão você está construindo um castelo em cima de uma duna de areia. Eu vejo muito isso. Entendeu? A pessoa não tem o básico, mas quer atender particular 100%, ter um ticket alto, né? Tá, mas e o básico? Você já fez? Ah, não. Ai, mas residência. Ah, não. Mas... Eu prefiro fazer uma pós-zinha. Não sei o quê. Não, meu amor, mas deixa eu te falar. Volta lá pro início. Tem uns atalhos que não vão dar em nada, assim, né? Eu também, eu acho lindo, né? Eu tô num momento que realmente eu queria que todo mundo estivesse aqui. Mas não é para todo mundo. Pelo menos não todo mundo tá nesse momento ainda. Sim. É possível? Claro que é possível. E eu quero que o máximo de pessoas esteja aqui também. Mas a pessoa, ela tem que ter a base muito bem feita. Não é para todo mundo estar aqui nesse momento. Sim. Entendeu? Sim. Ter expectativa alinhada. Lógico. De que é uma construção. E que para construir um prédio de 20 andares, você tem que construir o primeiro, o segundo, o terceiro. Você devia ver, assim, eu recebo mensagens às vezes no Instagram, no direct, de pessoa que está na faculdade de medicina. Oi, nossa, eu vi que você é tão bem sucedida, né? Queria saber se eu posso acompanhar você no consultório, porque eu vi que a sua especialidade tem um potencial muito bom para ganhar dinheiro. Aí eu... Oi? Não, minha filha, vai estudar. Você está na faculdade. Que ganhar dinheiro o quê? Assim, a desconexão da realidade, hoje em dia, nessas faculdades de medicina, que eu fico assim, de cara, olhando, falei, meu amor, quando eu estava na faculdade de medicina, eu só queria saber estudar. Estudar, fazer meus estágios. Eu fui monitora, eu fazia estágio concursado, né? Na época, a gente tinha aqueles concursos, né, que a gente fazia. Eu fazia todos. Eu fazia monitoria, fazia estágio, fazia... Gente, que é isso? Que acompanhar os outros em consultório particular? Falei, que loucura! Aonde que começou esse negócio, gente? Eu não sei se em São Paulo tá acontecendo isso, mas aqui eu recebo toda hora esse tipo de mensagem para acompanhar. Não é. Essa coisa do imediatismo e da pressa é uma coisa que atrapalha, porque não é a realidade. Quem tá ouvindo pode estar achando que você já tá com todas as respostas pro consultório, mas a gente sabe que não é verdade. Você contratou exponencial, a gente tá ajudando. Hoje, e você tem eu vejo na nossa conversa aqui que você tem o valor da melhoria contínua muito forte em você. Sim. De querer evoluir, desejo de aprender, de melhorar. Quais são hoje os desafios do teu consultório? Quais são os objetivos de médio prazo? O que você acha que dá para evoluir já em cima dessa construção de 20 anos na vascular? Quando eu contratei vocês, a coisa que mais me incomodava... São duas grandes coisas que me incomodam, né? Que a gente está ajustando, que merece sempre refinamento. A jornada do paciente, a gente sempre tem como melhorar. Eu acho que a gente nunca pode esmorecer naquilo ali. Porque o paciente é o nosso maior ativo. Ele é o nosso maior ativo. Gente, nunca menospreza, né? E eu tenho um amor pelos meus pacientes, assim. E os pacientes, eles são sempre muito queridas, né? Elas, né? Porque 99% é mulher. E é tão gostoso, porque ela sempre fala assim, nossa, doutora, é tão bom ver que você ama o que você faz. E é de verdade. Porque eu realmente tenho prazer de entregar um resultado... diferenciado, assim, bacana. Diferenciado. Exato. Sabe? Eu tenho prazer de fazer aquilo. E é nítido, as pessoas percebem, então é muito bom. Então, quando eu contratei vocês, estava me incomodando alguns pontos que eu não estava mais dando conta de fazer, exatamente porque a minha agenda é uma agenda com uma demanda muito alta. Então, eu estava precisando de uns braços mais alinhados.
E a gestão de RH, né? Que, nossa senhora, Gestão gente, de pessoas, né? pelo amor de Deus, gestão de pessoas é um tendão de Aquiles, é sempre muito difícil. Muito difícil. Então, hoje a gente está contratando, né, para poder alinhar essa coisa. E isso impacta diretamente, né, na jornada de paciente. Então, são duas coisas que estão ali muito coligadas. E passar o pente fino, sempre na gestão comercial, porque é sempre uma coisa que, à medida que a gente vai crescendo, também vai gerando alguns buracos. Então, isso vocês também me ajudam demais, porque acaba que vai ficando em segundo plano, porque meu foco como médica é sempre estar entregando o melhor resultado, focando na medicina e tudo mais. Então, a gente que é médica, empreendedora, gestora, a gente tem os nossos pratinhos para equilibrar. Né? Mãe, né? Então, acaba que algum pratinho vai caindo. E o pratinho da medicina, ele não pode cair nunca. Sim. Então, quando eu escolhi ter vocês, eu falei, bom, esse aqui eu vou terceirizar. Porque eu não dou conta. Sim. Não dou conta. E tem alguns que eu não tenho como terceirizar para ninguém. Né? Que é o meu braço de fazer. Então, foi aqui que entrou. E a gente vai expandir, né? Então... A decisão de expandir veio do quê? Assim, o desejo de ganhar mais, desejo de fazer melhor, Não. desejo de crescer. Da onde veio? O gargalo da minha agenda. Tá. Foi dali que veio. A angústia de não conseguir dar conta da demanda. É isso. Literalmente. Assim, a gente fez ajuste de coisas, a gente fez até ajuste de valor de consultas e tudo mais. Precificação e tudo. E mesmo assim, a gente continua com o mesmo gargalo, né? A gente tem uma lista de espera gigante. E eu não tô dando conta, eu continuo sendo uma só, né? Até... Gente, ele já fala assim, Karina, tenta abrir mais dias de atendimento. Eu falei, não tem como, porque eu já atendo todos os dias, tá? Só se duplicar, Karina, não tem clone. Aí, eu falei, não tem outra opção, entendeu? A gente não tem como atender mais do que eu já atendo, eu já tenho minha carga máxima de atendimento. E a agenda continua muito engargalada. Então, a minha ideia agora é expandir, mas a gente vai expandir com muita estruturação. Eu não quero virar uma clínica gigante, meu objetivo não é esse. Meu objetivo é expandir com qualidade, mas continuar com o mesmo padrão de acolhimento. Uma coisa que me deixa muito angustiada é virar essas clínicas impessoais. Isso não vai acontecer, a gente não quer isso. A gente vai continuar sendo, eu falo, um pouquinho maior, mas com carinha de pequenininho. Né? Que é mantendo esse acolhimento que para mim é essencial. Assim, isso a gente não vai perder. A gente vai continuar sendo... Essa boutique, essa coisa mais... Muito pessoal, muito conectada com o paciente. Exato. Legal. Tá? Que é um dos grandes diferenciais que a gente tem. Sim. Então, isso não pode ser perdido. Legal. Entendeu? Mas é realmente para conseguir dar conta da demanda. Que é fruto de tudo que a gente falou aqui, né? Isso, da tua história, mas também do teu posicionamento, da construção. A gente tá chegando no fim do nosso papo aqui, Karina, quero te agradecer, mas eu quero fechar com uma última pergunta, que é: o que você, sabendo o que você sabe hoje, com 20 anos de consultório, com os tombos que você tomou, que todo mundo toma e aprendeu, com o sucesso que você está tendo, com a ambição que você tem no futuro? Duas perguntas. O primeiro é, o que você diria lá para a Karina, que estava voltando da Bélgica em 2008, do Fellow? E a segunda pergunta é se você teria feito alguma coisa diferente, mudaria alguma coisa nas tomadas de decisão, de decisões importantes que você tomou ao longo dessa jornada. Eu acho que eu falaria para mim mesma, vai dar certo, né? Vai dar certo, fica tranquila. E o que eu teria feito de diferente? Não sei se eu teria feito tantas coisas diferentes. Talvez eu tivesse buscado alguns caminhos diferentes ali na hora de começar a construir a marca, mas eu acho que as coisas acontecem como elas têm que acontecer, sabe? Eu não fico muito nessa de, e se? Eu acho que as coisas são como são, e o que deu errado virou aprendizado,
e tá tudo bem, Uhum. né? E eu sou o que sou hoje exatamente porque muitas das coisas eu ganhei com experiência vividas por mim mesma. Então, não tenho esse arrependimento, nada disso. Até as rasteiras que eu tomei, eu cresci com elas e aprendi a confiar desconfiando de determinadas coisas. E é isso aí. E não acho que teria feito grandes coisas diferentes, não. Tá tudo bem. Eu fiz com o que eu podia na época. Então, o crescimento ele veio devagar, porque era para ser assim. Não penso que se eu tivesse tomado uma outra atitude, eu estaria... Eu tô onde eu sou feliz estando. Acho que eu não seria mais feliz estando em nenhum outro lugar diferente desse. Entendeu? Eu gosto exatamente de onde eu estou, com o tipo de paciente que eu tenho, porque eles refletem exatamente a medicina que eu gosto de fazer, que é a medicina que prevalece a saúde do paciente no final. E ainda sou bem remunerada com isso. O que eu poderia querer de melhor? É isso. Nada. É isso. Eu acho que tenho certeza que é o desejo de quase todo mundo que escuta esse podcast. Quero te agradecer pela participação, papo ótimo, super inspirador. E agradecer pela sua audiência. Espero que você tenha gostado desse episódio do Café Exponencial com a doutora Karina. Papo, eu gostei muito de estar aqui como host substituto. Tive a oportunidade de conversar com ela. Espero que você tenha gostado também. E a gente se vê em breve em mais um episódio do Café Exponencial. Até lá!